qual a razão desse altar? Mano, nossa mente é maligna, mas jamais você pagar isso. Irmãos, o Senhor, Ele me amou. Amém. Quando eu era um inimigo dele, longe dele. Irmãos, que amor é esse, amigo? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aqui ele fala, irmãos. Ontem falando no verso 18, diz assim, irmãos, que aqueles que amam a Deus é conhecido por Ele. Irmãos, louva o Senhor por isso. Amém. Irmãos, quer conhecer o Senhor, irmãos? Ame. Amém. Irmãos, toda essa resposta vem, mas não vem pelo conhecimento, mas pelo quanto nós amamos o Senhor. Amém. Ele fala aqui, irmãos, simplesmente me ama. Amém. Irmãos, se fosse eu não me buscaria, porque eu ia analisar primeiro. Mas o Senhor simplesmente me amou. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nessa manhã aqui, irmãos, isso aqui pode até ser simples. Na verdade, são simples. Mas para nós, irmãos, isso é uma realidade em nós. Amém. O Senhor morreu por nós. Amém. Quando o Senhor morreu, eu não estava nem aí para Ele. O Senhor me amou. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, eu todos sabem que esse hino é que o centro é o Senhor. Amém. Ele fala assim, irmãos, ó. Em seus braços, segurança. Amém. Irmãos, hoje o que o mundo mais procura é segurança. É verdade. Vamos só num lugar seguro nesse universo que é os braços do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ele fala que dele eu me reclino. Amém. Irmãos, não há outro lugar, irmãos. O próprio Senhor Jesus, quando estava nessa terra, ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Irmãos, espero que nessa manhã eu possa encontrar esse lugar. Amém. Irmãos, na igreja. Amém. Aqui, irmãos, no nosso meio. Amém. No nosso viver. Amém. Isso aí pode ser lugar. Amém. De maneira que eu possa me reclinar no Senhor hoje. Que o Senhor possa se reclinar para nós. Amém. Amém. Ele fala assim, irmãos. Nele tenho comunhão. Amém. Nele me encho. Amém. O louvado seja o Senhor. Amém. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Amém. Para mim, irmãos, como é difícil levantar pela manhã. Mas, irmãos, eu sei que é o melhor lugar. Amém. Eu sei que a minha cama, meu lençol não é o melhor lugar. Pode até ser bom, mas não é o melhor lugar. O melhor lugar é na reunião. Amém. Esse irmão, irmão, cheio de realidade. Amém. Junto com os irmãos. Amém. Amém. Amém, irmãos, porque ele não olhou a nossa condição. A nossa condição era de pecador. Amém. Mas a sua vida ele nos entregou. Amém. Isso, irmão, serve de encorajamento para aqueles que ainda não receberam a vida do Senhor. Amém. Nós temos a oportunidade de levar essa vida um dia nós recebemos para essas pessoas. Amém. Pecador como sou, sua vida aqui entregou. A estrofe 2, ele me conquistou. Amém. Fomos nós que conquistamos o Senhor. Ele nos conquistou. Irmãos, que grande amor. Que misericórdia ele teve de mim, ele teve de cada um dos irmãos. Ele diz que ele me conquistou, em seus braços seguro estou. Aleluia. O meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Irmãos, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós participamos dos encargos do Senhor. Nós estamos nessa reunião, provando o amor e a misericórdia do Senhor para conosco. Isso, irmãos, que a palavra de ontem ela foi muito encorajadora para nós. Para que nós possamos, de fato, valorizar essa mesa. Hoje vai ter a continuidade daquela palavra. Para que eu e você possamos perceber que tão grande amor o Senhor teve por nós. Ó Senhor Jesus. Ele na estrofe por completo, ele quer salvar os meus filhos. Na qual expressar para o reino se manifestar. Louvado seja o Senhor. E na outra estrofe ele diz graça e misericórdia. Posso nesse lugar. Irmãos, graça e misericórdia. Nessa manhã nós podemos desfrutar. Que alegria. Que alegria. Gozo em Cristo vou descansar. Nele reclinar. Irmãos, nele nós podemos nos reclinar. Não importa como você chegou nessa manhã. Você pode se reclinar. Senhor.
Quando os irmãos já começam a rir para mim, né? Senhor Jesus. Amém. Academia do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, graça e misericórdia eu posso desfrutar. Você só não desfruta se você não quiser. Irmãos, nós estamos aqui é muito bom, mas eu toco muito no que Jolão falou ontem. Não é só estar aqui, você tem que desfrutar. Se você já saiu do seu lençol, da sua cama, se você já conseguiu romper esse grilhão aí, né? Já conseguiu romper essa barreira, já está aqui. Irmãos, desfrute. Se alegre. Né? Ele continua dizendo assim, ó, que alegria, gozo em Cristo, vou descansar. Irmãos, não sei suas contas, seus problemas, né? Qual que é o problema que você está passando, mas descanse, desfrute desse gozo maravilhoso. Irmãos, não há nada que se compare a estar na presença do Senhor. E junto dos irmãos, aí é melhor ainda, né? E logo cedo é melhor ainda. Acordar, ver os irmãos, né? Senhor Jesus, nele me reclinar, o meu ser derramar, e minha vida eu vou consagrar. Enquanto eu estava cantando essa parte, eu estava pensando, o mundo nos ensina a ser duro, né? Nos ensina a ser pessoas frias, calculistas. O mundo nos ensina a ser assim. Mercado de trabalho, né? Subsistência. Mas, irmãos, no viver da igreja, a gente pode reclinar a cabeça, né? A gente pode se aquebrantar todinho. Irmãos, aqui é o lugar que você não pode conservar sua casca. Aqui é o lugar onde você pode se derramar. Aqui é o lugar onde um homem pode cheirar outro homem. Entende o que eu estou dizendo? Né? Onde a gente pode se beijar, se amar. Aqui é o lugar onde a gente pode se derramar diante do Senhor. Irmãos, no viver da igreja, a gente pode se reclinar no Senhor. E a gente pode se derramar diante do Senhor. E dessa forma, irmãos, a nossa vida vai ser consagrada mais ainda ao Senhor. Não existe consagração se não houver derramamento ali, né? Se prostrar diante do Senhor, quebrantamento, a palavra é essa, né? Não existe pessoas consagradas se ela não se aquebrantar diante do Senhor. Que nessa manhã a gente possa tirar toda a frieza, né? Todo desânimo. Vamos se alegrar no Senhor. Vamos se derramar diante do Senhor. E diante dessa mesa, irmãos, cheio de realidade. Louvado seja o Senhor. Convidar Ian e convidar o Alfredo a vir orar aqui à frente. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nosso coração é de gratidão, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço, Senhor, por cada um de nós, Senhor, e nós estamos nessa manhã, Senhor, pela tua obra redentora, Senhor, a obra que o Senhor fez por cada um de nós, Senhor, ali naquela cruz, Senhor Jesus, Senhor, o Senhor derramou o seu sangue, Senhor, por cada um de nós. Senhor, o teu sangue é a nossa base. Senhor, estamos aqui nessa manhã, Senhor, celebrando essa festa ao Senhor. Senhor, embora muitos, Senhor, aqui em Campina Grande, Senhor, que receberam o Senhor, Senhor, como Senhor e Salvador, Senhor, fazem parte dessa mesa. Senhor, que visão maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos conservar, Senhor, contemplando essa visão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, aqui está o pão da unidade. A unidade é do Senhor. Senhor, a igreja é do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, aqui denota, Senhor, a separação, Senhor, do pão e do vinho. Senhor Jesus, Senhor, tipifica tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, mais louvado seja o Senhor. Senhor, o Senhor nos incluiu, Senhor, nessa obra maravilhosa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, e nessa manhã, Senhor, abre nossos olhos, Senhor, a respeito dessa reunião. Essa reunião foi a única, Senhor, que o Senhor instituiu, Senhor, até que o Senhor venha. Senhor Jesus, Senhor, e nesse domingo, Senhor, nesse início de dia, Senhor, é mais um, Senhor, mais um partir do pão, menos um dia, Senhor, da tua volta. Senhor Jesus, Senhor, abençoa esse pão, Senhor, que tipifica o teu corpo, seu corpo ali que foi partido por nós. Senhor Jesus, Senhor, também abençoa esse cálice, Senhor, que tipifica o teu sangue, o sangue da eterna nova aliança.
Senhor Jesus, o Senhor nos leva a ver, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, nessa manhã, Senhor, seja conosco. Senhor, abre nosso coração, Senhor, possamos nos arrepender, Senhor, diante do Senhor. Senhor, nos lava com o teu sangue, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela essa reunião. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, de fato somos gratos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, sem essa obra, Senhor, quão distante, Senhor, estaríamos de Ti. Oh, Senhor Jesus, Senhor, que nosso coração nessa manhã, Senhor, possa ser de fato quebrantado. Senhor Jesus, Senhor, queremos reconhecer, Senhor, toda a Tua obra. Senhor, não queremos ter apenas um mero entendimento, Senhor, mas queremos ter um sentimento quanto a isso. Senhor, gera isso em nós. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, estamos aqui juntos, Senhor, em unidade, Senhor, como um só corpo, Senhor, como um só pão. Senhor Jesus, Senhor, estamos declarando, Senhor, para todo o universo, Senhor Jesus, Senhor, que nós, embora muitos, Senhor, somos um só pão, Senhor, um só corpo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, e Senhor, nessa manhã, Senhor, queremos declarar, Senhor Jesus, Senhor, de fato reconhecemos, Senhor, a Tua obra. Oh, Senhor Jesus, Senhor, naquele dia, o Senhor sozinho, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, o Senhor percorreu aquela senda. Oh, Jesus, Senhor, nós Te amamos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, que Teu amor aumente mais em nós. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, declaramos, Senhor, oh, Senhor Jesus, Senhor, nos oferecemos a Ti, Senhor, como essa oferta, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, e a Ti lembramos, Senhor, Senhor, aqueles irmãos que não puderam vir. Senhor, nesse momento, Senhor, Senhor, visita cada um deles. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor, ilumina-os, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, gera também neles, Senhor, também em nós, Senhor, um sentimento, Senhor, quanto a essa mesa, Senhor, quanto a necessidade, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, partindo esse pão. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, Senhor, abençoa esse pão da unidade. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor, também abençoa esse cálice, um cálice que antes era de ira. Senhor Jesus, o Senhor bebeu por nós, Senhor, mas nessa manhã, esse cálice, Senhor, Senhor, o cálice da nova e eterna aliança. Senhor Jesus, Senhor, é um cálice de bênção. Oh, Jesus, Senhor, abençoa, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos desfrutar do hino C1 enquanto partimos o pão. Entreguei que o Senhor
grato, porque o Senhor nos alcançou com tão grande a graça e misericórdia. O Senhor veio ao seu tempo e conquistou cada um de nós. Hoje nós estamos rendidos a Ti, ao Teu amor, à Tua vida, que ela possa ser infundida cada vez mais. Ó Senhor Jesus, reconhecermos e valorizarmos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, continua fazendo e ainda vai fazer. Ó Senhor Jesus, usa Teus servos e Tuas servas, Senhor, nessa reunião, Senhor, para ganharmos juntamente, ó Senhor Jesus, contigo todas as riquezas profundas de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, um dia preparado para Ti, para termos comunhão contigo. Senhor Jesus, essa festa é para Ti. Senhor Jesus, seja com essa reunião, abra a Tua palavra, nos mostra, Senhor, claramente tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para a Tua igreja. Senhor Jesus, nos abençoe. Jesus é o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, o sentimento de hoje é uma continuação do que a gente viu ontem. Só que ontem a gente deu a ênfase, né? O irmão João compartilhou sobre a questão da idolatria. E tem duas palavras na Bíblia que manda fugir. Uma é da impureza, né? E a outra é da idolatria. Tem que fugir da carne. E essa palavra de ontem foi motivada por a gente ver isso aqui que a gente está vendo hoje. Ontem estava lotado, casa cheia. Então vamos dar uma palavra para encorajar os irmãos, né, a valorizar isso. E essa foi a intenção, porque qual foi a nossa razão de dizer por que essa reunião não tem a assistência que deveria ter, já que é uma das principais, como o Alfredo orou, a única instituída por Deus. É a gente saber, irmãos, com realidade, que importância tem essa mesa. Quando a gente não dá essa importância, a gente despreza essa reunião. O irmão deixou muito claro ontem, pelo menos esse ponto era para constranger, ou é para constranger, mas ainda há tempo de se arrepender enquanto há vida, é trazer os irmãos à realidade. Talvez, se a gente tivesse mais realidade, essa reunião daria mais pessoas do que a de ontem. Não estou dizendo que é para desprezar a reunião ministerial, tanto uma como outra. Mas por que ontem essa palavra e não hoje? Porque justamente para a de ontem fazer valer você vir com realidade para essa reunião. Aí você, mas a palavra não foi falada? Então, não é questão de palavras. Senhor Jesus. Não é questão de palavras, é questão de coração. É questão de realidade. Quanto mais a gente tem realidade de Cristo, mais vontade a gente tem que estar aos pés dele. É essa a realidade que a gente tem. Paulo se dizia prisioneiro de Cristo porque não tinha para onde correr. Só Cristo podia fazer todas as coisas. A gente está desfrutando de um livro, Coríntios, que parece um livro, né, uma carta cheia de problemas. E é verdade, está cheio de problemas. Mas problemas, irmãos, que a gente hoje tem esses mesmos problemas ou não. A gente começou a ver tantos problemas e a reunião parece, a mensagem fica mais próxima, porque são problemas que a gente passa também. Essa carta foi escrita, né, no nosso calendário há mais de 2000 anos aí, e ela ainda continua esses mesmos problemas conosco. Então, esses problemas estão aqui, ó, em nós, independente de onde a gente esteja. Eu vou sair daqui, vou para ali que vai acabar os problemas. Não acaba, irmãos, não acaba. Ele vai ter. A igreja é santa, é pura, imaculada, mas nós carregamos no nosso corpo algo pecaminoso. Parece que tem que haver um chacoalhar, assim, você pega a pessoa, acorda, para que a gente, né, se disponha
a estar mais na presença do Senhor. Mas o Senhor misericordioso, Ele sabe todas as coisas, né? Às vezes Ele permite que alguém bote o pé, a gente tropece, porque a gente, manco, a gente até vezes vai ao Senhor. Não tem para onde ir, aí vou ter que assistir a reunião, eu vou ter que participar da reunião. Essa reunião, ela não é uma escolha, irmãos. Essa, aqui do pão, ela não é uma escolha do homem. Eu vou dizer, me entenda o que eu quero dizer. A de ontem era uma escolha. As demais reuniões é uma escolha. Mas essa não é uma escolha. Se a gente conseguir ver isso, quando pensar comunhando, sair debaixo do lençol, eu tenho que ir. Eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Vou fazer um resumo aqui, bem rápido, que é a tônica de todo esse alimento diário que a gente está vendo. Inclusive, ontem começou a conferência em Sumaré. Estamos vendo agora a segunda carta, né? A Coríntios. Uma não bastou, irmão, para resolver os problemas. Mas Paulo disse, vou escrever outra. Vou botar outra para ver se... Irmãos, a gente tem uma palavra, mas se for necessária, a gente dá outra. E vai vir outra palavra aí. Nesse alimento diário aqui. Irmãos, quanta gente precisa estar na presença do Senhor. Porque o Senhor disse assim, fazer todas as vezes, né? Até que eu venha. Porque se passar um pouquinho de tempo, a gente já esquece, irmão, do que o Senhor fez. Quanta gente é duro na queda, irmãos. Mas o Senhor, Ele é Senhor e Ele não quer descartar ninguém. Aliás, Ele não descarta ninguém. Ele corrige para aproveitamento e não para descarte. O mundo descarta as pessoas. Não deu certo, te manda, vai para lá. Mas Deus, Ele restaura cada um de nós. O ponto é a gente ter visão. Então, fazendo um pano de fundo aqui, né? A igreja em Corinto era uma igreja, né? Que foi formada, né? A Grécia, a Corinto estava ali na região da Grécia, né? E aquela turma ali, irmãos, é o berço da sabedoria, irmãos. A turma era inteligente, muito sábia. Então, a filosofia começou ali, lá, naquele canto lá. Para cima. A filosofia começou ali, naquela região ali. Então, as pessoas, irmãos, por natureza, elas são muito inteligentes. Tinha dois filósofos lá, duas classes de filósofos, epicureus e o outro, e os estoicos. Se debatiam entre um e outro, né? Irmãos, era gente muito, muito inteligente. Quem já viu falar em Teorema de Tales? Pitágoras, né? Aquelas leis de física. Diz aí. Aquela lei Schauler, né? Aquelas unidades Ohm. Irmão, tudo isso aí é homenagem àqueles filósofos, aqueles estudiosos dali, que hoje a gente estuda eles ainda. Era uma turma que, quando ganhou o Senhor, como o Jornal falou ontem, eles vieram com essa bagagem para dentro da igreja. Só que olha a mesma dificuldade de Paulo para pregar para essa turma, para dizer, nada disso, para isso que a gente está falando, serve, irmãos. Porque a soberania de Deus sobrepuja tudo isso aí. Veja interessante, capítulo 1 de Coríntios. Abre aí. Senhor Jesus. A partir do versículo 18. Vamos ler o versículo 17. Amém? 1,17 de Coríntios, diz assim, ó. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Logo no começo de Coríntios, Paulo começa a dizer dele mesmo, e ele podia dizer isso, porque ele não era, como a maioria dos discípulos, inculto. Ele era uma pessoa sábia. Ele diz assim, mas isso aqui eu não prego com essa sabedoria. Porque essa sabedoria diante de Deus, a gente vai ver aqui, não é nada. Então, para tirar isso deles e colocar apenas Cristo, irmãos, como é difícil. Eu estudei e trabalho numa universidade
onde tem pessoas, desde que tenha graduação, mestrado, doutorado, PhD. Oi? Não entendi. Pós-doutorado é PhD, é a mesma coisa. Senhor Jesus. E isso, para essas pessoas que nem se compara com esses que eu estou falando, que Paulo falava aqui, pregava para essa turma, nem se compara. Então qualquer coisinha era fichinha para eles. E eu tenho dificuldade para falar para essas pessoas, porque ele olha primeiramente com você com um desdém, né? Coitadinha, tá nessa. Não vê você como nada. Não vê com você com nada. E Paulo começa falando para assim, olha, eu não vim falar com vocês com sabedoria, com persuasão, como é que ele diz aqui mesmo? Deixa eu ser aqui. Ele diz assim, eu não vim pregar o evangelho, né, com sabedoria de palavra. Mas olha aqui, para que senão anule a cruz de Cristo. Porque senão, irmãos, alguém diz assim, e o cara está falando ali porque ele é doutor. Anulou a cruz de Cristo. Pedro e João começaram a falar e discursar, e as pessoas viram, eles, como que essas pessoas estão falando aí? Se elas são incultas e iletradas. Na mesma hora eles reconheceram, peraí, eles estiveram com Jesus. Então veja, quem tem que se elevar aí é Cristo. Na hora que eles viram Pedro e João, analfabetos, na linguagem popular, é essa mesmo, pregar daquela forma que eles pregaram, se você for ver o discurso de Pedro, se você não conhecer que ele é iletrado, você vai dizer, jamais, esse aí tem mais do que PhD, tem um pós-PhD, né? Irmãos, tudo isso é para que a cruz de Cristo não se anule. Só que essa turma veio crente na igreja e queria aplicar essa sabedoria, a razão, para entender as coisas. A gente tem um exemplo muito claro na Bíblia, irmãos. Abra aí João 3, você conhece esse texto de Nicodemos. João capítulo 3. Mestre da lei, né? Como muitos lá. Senhor Jesus, influente nessa. Olha aqui que ele dizia, ó, 3:1 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Veja mesmo, irmãos, um dos principais dos judeus. Influente ou não era? Era uma pessoa assim, isso aqui, se você falasse, Nicodemos, sei quem é. Era um dos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Semana passada a gente viu a questão dos sinais. Oi? Os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Por quê? Cada um se apoia naquilo que eles têm. No caso aqui de Nicodemos soube dos sinais de Jesus. Cara, vem cá. Me diz aí, como é que tu faz isso, hein? Ele queria aprender. A bagagem dele ia aumentar. Mas ele queria isso na linha do conhecimento. Ele queria ser dotado, né, para ser mais destaque. Ele já era um principal, um dos principal. Então ele aprendendo isso de Jesus, era notório o que Jesus fazia. E ele pergunta, né? Ele diz assim, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Tinha uma tendência a dizer, espera aí, isso aqui não tem explicação. Tem que ter uma coisa aí chamada Deus para fazer isso. Jesus respondeu para ele sim ou não. Eu estou perguntando se ele disse sim ou não. Lembrou Zé, né? Já costuma dizer sim ou não. A resposta não foi nem sim e nem foi não. A resposta foi uma pergunta. Olha a pergunta que ele fez, todo mundo já sabe, né? A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele perguntou uma coisa, que Jesus tinha a resposta para dar para ele, mas não era que ele ia entender, porque para ele entender, ele tinha que nascer de novo. Irmãos, isso não se explica com a filosofia,
epicureus e estoicos. Não, vocês não vão entender com isso não, irmãos. Quantas pessoas têm testemunho que foram estudar a Bíblia? Ou a Bíblia ensina elas, né? Ou elas se rendem. Não tem como estudar isso aqui não, na linha racional não. Porque isso não tem lógica em canto nenhum. Bíblia não tem lógica. E pregar para essas pessoas que queriam razão. Mas como pode ser isso? Eu pergunto, vamos continuar, você sabe o texto disso aqui, você vai ver o que ele vai dizer aqui, ó. Perguntou-lhe Nicodemos, quando Jesus disse, não, era necessário que ele nascesse de novo, né? Ele perguntou, o que foi que ele perguntou? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eu pergunto, que linguagem ele estava usando? Nicodemos? A linguagem, ó, terrena. Mas Jesus tem uma linguagem que ele não podia entender se ele não nascesse de novo. Irmãos, graças a Deus, todos nós já nascemos de novo. Nós não estamos por essa linha do certo e do errado. Não é essa linha. Jesus não disse, está certo, está errado. Vou voltar agora para Coríntios. Eu pergunto, aquelas perguntas, não é porque essa carta de Paulo a Coríntios, irmãos, eu imagino que também essa carta foi escrita à mão. Não tinha zap nem áudio para ninguém falar disso, não. Foi escrita naqueles pergaminhos lá, né? E chegou lá e imagina, quanta pergunta, irmãos. A gente se deparou uma bem recente, né? Que talvez foi a mais que tocou, foi sobre o casamento. Pode ou não pode casar? Se não sei o quê. Lembra daquele lá? Aí vem essa agora, né? Pode ou não pode comer? Pode batizar em nome de Jesus ou em Jesus? Com água, ou com muita água ou sem água? Irmão, é pergunta em cima de pergunta. Por que nesse livro faz isso? Por quê? Porque essa turma quer razão. Peraí, eu tenho que saber o porquê disso, daquilo outro. Irmão, não é essa linha. Não é. Deus não usa essa linha. Para depois dizer certo ou errado. A mulher samaritana disse, Senhor, o meu povo dizia que era em Jerusalém. Agora tu que dizes que é no monte. Afinal de contas, é em Jerusalém ou é no monte? Aí Jesus disse que Jerusalém? Disse monte? Nenhum nem outro. Jesus nunca diz sim nem não. Nem diz certo nem errado. Mas a linha do Senhor, ele aprova ou não. É essa a linha. Então, se pode ou não pode, a Bíblia não proíbe nada. E eu vou dizer, absolutamente nada. Aí o João pergunta, até aquilo, nada. Não proíbe nada. Mas nem tudo convém. Vamos ver esse versículo. 1 Coríntios 6, 12. Veja aqui. O que é todas? É 99 ou é 100%? Todas as coisas me são lícitas. Pergunta aqui, é uma afirmação ou é uma pergunta? 6,12, 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas. Proibiu alguma coisa? Posso fazer tudo? Até aquilo? Aí você que pensa aí. Senhor Jesus, todas as coisas me são lícitas, mas Deus, irmãos, ele é muito equilibrado. Mas nem todas convêm. Então não é questão de você perguntar, pode ou não pode. Outro tempo a gente tinha perguntado aqui, os jovens estavam querendo ir, faz algum tempo já. Acho que era para o Parque do Povo, distribuir folhetos, sei lá, era alguma coisa desse tipo. Aí chegou a pergunta para a gente, irmãos, pode ou não pode? É questão de pode ou não pode, irmãos? Fumar, pode ou não pode? Tomar vinho ou bebida, irmão até compartilha na cerveja. Pode ou não pode? Casar, pode ou não pode? Ter relações extras? Não é questão de se pode ou não pode, é questão se Deus aprova ou não. Não é essa linha. A linha de Deus é outra, a gente tem que vir para a linha de Deus. É como Deus vê. Versículo, ele repete, né, no mesmo versículo aqui, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque eu sei que eu estou no jardim do Éden e existe uma árvore ali que não é para eu comer. E eu vou dizer, pode ou não comer? Aí Jesus vai dizer, edifica ou não? Vamos ver esse versículo. Capítulo 10, versículo 23.
Novamente, esse mesmo versículo, com essa mesma tona. A carta de Corinto, irmãos, é Paulo não respondendo a perguntas, mas trazendo Cristo para o centro, para resolver as coisas. Não sou eu nem você que resolve, não. Coitado de mim e Rosseni, não tem condição de resolver nem os nossos, irmão. Quanto o mal de todo mundo. Não tem condição de resolver? Nem os meus, eu sei. Irmãos, a gente tem que ir para Cristo. A cruz tem que imperar e eu tenho que ir para Cristo resolver. Aí nele eu encontro todas as soluções. Senhor Jesus. Versículo 23 diz assim: todas as coisas são lícitas, novamente, não proíbe nada, mas nem todas convêm. Novamente, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, a pergunta não é se pode ou não pode, a pergunta é: edifica ou não? Vou tomar uma cervejinha, o irmão compartilhou, não foi? Pode ou não pode? Aí você, não, cerveja não, mas vinho pode. Né? Vinho a gente pode tomar um golezinho. Paulo tomou, Jesus tomou na festa de casamento, porque eu não posso. Irmão, não é questão se pode ou não pode, edifica ou não. Aquilo que eu faço, edifica ou não. Tudo que a gente for fazer, edifica ou não, irmãos, a igreja. Não é edificar a si mesmo. Os que falavam em língua, edifica a si mesmo. Mas aí a tônica de Paulo não é edificar a si mesmo, porque enquanto Romanos era algo muito pessoal, o livro de Coríntios é coletivo, é resposta coletiva, que é para todo mundo. Por isso que essas palavras estão sendo assim tão próximas da gente, porque são problemas que a gente também vive. Está bem pertinho da gente esses problemas, irmãos. E a gente quer responder segundo a razão. A irmã disse, mas irmão, é a questão do casamento. Mas ela apanha todo dia, você vai ter que ficar com ela. Não pode separar não, a Bíblia pode separar, mas não para casar de novo. Irmãos, quanta gente ainda é menino. A gente foi orientado, ou melhor, ordenado a não comer dessa árvore. Não foi em Coríntios não, irmão. Foi lá em Gênesis, não coma dela, porque você comer, certamente morrerá. Por isso que não podemos sentar na mesa dos escarnecedores para pedir conselho. E aí, o que é que eu faço? Porque você vai ter uma resposta de morte, irmãos. Você tem que vir para a vida. Aí onde é que eu coloquei, né? A linha do amor e da vida. O saber, que é o versículo aqui, a gente nem leu, né? Ensoberbece, mas o amor edifica. O saber está na linha da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não são duas árvores, não, é a mesma. É a linha do conhecimento e do mal. Mas a linha do amor é a linha da árvore da vida, irmãos. É a linha que a gente tem que tomar, é a linha da vida. Por isso que muitos que nos interpelam, né, perguntam alguma coisa quando a gente vai dar razão à nossa fé, eles querem ver razão. Mas como é isso? Como é aquilo? Irmãos, Jesus não respondia sim e não. Geralmente ele fazia uma outra pergunta em cima da pergunta, para a pessoa refletir. Irmão, o que é que a lei dizia para pegar aquela mulher que foi jogada lá? E eles, por Jesus não responder imediato, ficou lá só dando tempo ao tempo, né? Mas ele já sabia a resposta. Eles insistiram, não vai dizer nada não? A lei diz isso. Meus irmãos, eu confesso, se fosse comigo eu dizia, se a lei diz, então faça, rapaz. Mas era isso que eles queriam ouvir da boca de Jesus. Porque se a lei diz, precisava perguntar mais alguma coisa? Não precisava, joga pedra. Mas o que Jesus fez? Fez uma pergunta. Vocês não têm pecado não? Então joga a primeira pedra. Pronto. Irmão, vai na consciência. Certo dia uma pessoa entrou aqui, a gente tinha um projeto chamado Portas Abertas, não sei se vocês lembram, mas começou a divulgar literatura aqui no local. Eu estava sozinho aqui. Passou uma pessoa que cuidava de uma denominação aqui, e ela tinha uma rampa aqui, quem lembra? Né? O carro subia até aqui, né? Rapaz, ele veio, passou assim tão rápido que eu pensei que ele ia subir com tudo. Eu estava sentado ali onde Flávio fica ali na literatura, aí ele parou, desceu, aí foi passando dali de fora para aqui para dentro, quando botou o pé assim, aí olhou assim e disse, aqui é uma igreja? Aí eu disse, não, a igreja se reúne aqui. Irmãos, desarmou ele na hora.
Na hora ele parou, é mesmo, sentou, a gente teve comunhão até não querer mais. Ficamos aqui. Irmãos, a linha do conhecimento só era igreja se tivesse placa. Não tinha placa, não era igreja. Mas quando ele viu que igreja não é parede, ele parou para escutar. Irmãos, essa é a linha da vida. A linha da vida não dá razão para você tentar explicar segundo o seu conhecimento. Porque esse conhecimento mata, esse natural. Mas o conhecimento da vida leva amor para você. Leva Deus para as pessoas. E é isso que edifica, irmãos. 1 Coríntios 13. Rapaz, esse cara não sai de Coríntios, né? Só em Coríntios. Irmão, essa turma é a turma que mais perturbou Jesus, irmãos. Com pergunta. Chegou uma hora que eles disseram assim: até quando você vai nos confundir? Eu estou tonto aqui. Porque sempre as respostas não eram que eles queriam ouvir. Era pergunta simples, mas não tinha resposta simples. Tinha resposta lá do alto, irmãos. Por isso que a nossa mente, né, Paulo diz assim, nós temos que pensar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O que deve ocupar nossa mente não é coisas aqui, ó. O irmão compartilha na mensagem que os maiores problemas, os mais recorrentes problemas que acontecem na vida da igreja é quando há o nosso natural, quando há o nosso conhecimento. E principalmente até mesmo na palavra. Você sempre argumenta: não, irmão, será que não era assim? Será que não era assado? Assim. Porque conhecimento demais ensoberbece. Mesmo bíblico. Mas não é para essa linha que Deus quer. 1 Coríntios 13. Quando ele vai falar, né, o amor supremo, o amor não é isso, não é aquilo, né? Vou falar aqui bem rapidinho. E eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze. Aí começa, eu quero chegar aqui. O 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Está vendo? Que mesmo você respondendo, não é para você se engrandecer. É Cristo, é preciso, né? João disse, é preciso que ele cresça, o João Batista, e eu desapareça. Eu não gosto nem de dizer diminua, eu tenho que desaparecer mesmo. Aí no final ele diz assim, ó, versículo 12 e 13, aí de Coríntios 13: porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Irmãos, quem foi que lhe trouxe para a vida da igreja? Aí você vai dizer: foi irmão fulano de tal. Não, irmão, foi o amor. O amor de Cristo nos constrange. É Ele que faz ver que a gente não é nada. Quando a gente reconhece isso, irmãos, como eu estava dizendo no início, essa reunião, ela não tinha nem pestanejar de você pensar em faltar a ela. Porque a obra que ele realizou na cruz, que João chorou muito, ninguém abriu, não tinha digno para nem tocar, nem abrir o livro. Teve um, irmãos, que abriu. Louvado seja o Senhor. João compartilhando, o leão da tribo de Judá. Esse veio, rasgou o véu e a gente está hoje dentro do Santo dos Santos. Amém. Faltar reunião por causa de dizer assim: não, hoje não vou não. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo, como ele compartilhou ontem, isso é desprezar. Foi muito forte aquele versículo. A mesa do Senhor. Faltar é natural que você esteja acometido de algum problema, né? Ou alguma coisa aconteceu. Deus sabe o coração de cada um. E faltar uma reunião é normal, irmãos. Mas faltar simplesmente por dizer: não, eu não vou hoje não. Isso é pecado, irmãos. E dos grandes. Hebreus diz que se a gente faz isso, né? Como costume, porque vira um costume. Você faltou uma, faltou duas, não aconteceu nada, irmão. Isso é o perigo, sabia? Porque quando Eva comeu com Adão do fruto, né? Aparentemente nada tinha acontecido, irmão. Nada. Ele estava em pé como eu e você aqui agora.
Oxi. Isso reforçou mais ainda a ideia da árvore do conhecimento para dizer, oxe, não aconteceu nada. E é bem o que Satanás disse. É certo que não morrais. Mas Jesus disse, é certo que morra, que morrerás. Se acreditar nessa conversa. O homem comeu, não morreu, Deus passou por um mentiroso. Naquele instante Deus passou por um mentiroso. Né? Não sei que fruta era, alguns dizem que é maçã, mas nunca foi. Ali é só uma simbologia. Mas já entregou com um pedaço. Quer dizer, não precisava nem perguntar nada não, era só mostrar, oxi, tu comesse um pedaço, não aconteceu nada, me dá também que eu como. Irmãos, esse é o perigo, porque você vai morrendo, o irmão compartilhou ontem, você vai esfriando, as reuniões não têm mais valor para você, você vai quando quiser. Como eu disse, para essa em específico, reunião do Partido do Pão, ela não é uma reunião de escolha, irmãos. Não é uma reunião de escolha. Gostaria que ficar soando aqui, ó. Quando você pensar em faltar, espera aí, essa reunião não é reunião de escolha. Irmão, não podemos escolher faltar essa reunião. Porque essa reunião é a mais importante. Que eu vou dizer, ó, Satanás, ó, ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia. É isso que eu preciso dizer. Porque se eu ficar em casa, imagina, irmão, se ninguém viesse, a gente ficasse tudo em casa. Não tinha, né, como a gente aqui expressar fortemente o desejo do Senhor. Não é nem desejo, ordem, né? Fazer isto até que ele volte, irmãos. Então não tem opção, irmãos, é para a gente vir mesmo. Então, aqui nesse contexto de Coríntios, voltando lá para o capítulo 8, vamos lá para o 8, 1 Coríntios. Se alguém julga saber alguma coisa, versículo 2, 8:2. Com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. O irmão compartilhou ontem. Essas palavras saber tem diferenças, irmãos. Um é um saber superficial. Você dizer assim para uma pessoa, deixa eu ver se eu consigo ver um exemplo aqui, que se queimou, né? O fogo queima, só ouvindo isso teórico, ele vai entender, mas superficial. Mas para perguntar, né, o que ele está sentindo, para quem queimou, todos dois vão saber. Ele sabe que fogo queima e o outro sabe porque passou. É algo subjetivo, é algo que você... Agora não é aquele negócio. Tem coisa, eu compartilho assim, quando a pessoa perde um ente querido, né? Escreva aí o que você está sentindo. Duvido você escrever. Eu passei. Você não consegue escrever nada. Você não consegue passar aquilo, irmãos. É a mesma coisa do fogo. Escreva aí como é o gosto de uma laranja. Vou tirar do fogo, porque fogo queima muito, né? Explica aí, os universitários aí. Explica aí para mim. Eu nunca chupei, viu, laranja. Explica aí o gosto da laranja para mim. Se ainda você soubesse, o filósofo sabe. E explica isso com maestreza para você. Mas jamais ele vai sentir o gosto, se ele não provar. Tem que provar, irmão. Essa é a diferença de um saber e do outro. Quando eu passo, eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é isso. Então não precisa palavra nenhuma, você vai dizer assim, eu sei o que é isso. Por isso que o amor, quando alguém peca, quando alguém erra, o intuito é acolher, irmãos. É dizer, irmãos, eu sei o que é isso, eu também já fiz. Jogando duas mensagens seguidas que ele se expôs, dizendo, né, que passou 4 anos fora. Aí eu nunca passei, mas ele sabe dizer assim, eu sei o que é isso. Por misericórdia de Deus, como o hino que a gente cantou, graça e misericórdia, eu não sei o que é isso, mas ele passou. Não tente passar, irmãos. Não tente pegar AIDS para saber como é que você se sente como está com AIDS. Não sente, porque até então não tem cura, né? Tem paliativo. Não tente fazer isso. Então, 2 saberes diferentes. Esse que a gente sente é subjetivo. É aquele que as entranhas, os plangnônios, é aquele que você... Rapaz, só você sabe dizer. Só você sabe dizer. Então, os coríntios, irmãos, trazia questões muito exteriores. Por isso que não deve se proibir. A gente teve uma pergunta de uma pessoa, né, de um irmão, eu botei até no grupo, né? Se uma pessoa que não foi batizada, ela podia cear. Foi a pergunta? Essa não foi que eu botei lá?
uma pessoa perguntou para a gente, né? Podia partir o pão. Aí, sim ou não? É resposta para dizer sim ou não? É resposta para dizer sim ou não? Não é resposta, irmão. Não é questão se sim, se está certo, se está errado, se pode ou não pode. Não é essa a linha da resposta da gente. Porque a gente segue a linha do amor e da vida. Essa linha norteia as pessoas, porque elas vão sentir no seu próprio. Porque eu comentei isso, da mulher que foi jogada lá, né? E só o Senhor podia condenar. Disse, mulher, ninguém te condenou? Disse, nem eu tampouco te condeno. Ele podia dizer isso, mas eu e você não podia dizer jamais, irmãos. Porque ele sabia o que é isso. Tem coisas que a gente, irmão, a gente depende do Senhor, não. Eu fico temendo assim, eu digo isso mais para jovem, mas nós que temos um pouco mais de idade, não precisa ser muita idade não, né? Também não sou tão assim não. De ter aquela frase que a gente diz assim, eu era feliz e não sabia. Irmão, quando você diz isso, é porque você já passou de aproveitar e não aproveitou. Jovens, igreja, aproveite essa chance. Vocês estão no melhor caminho. Não é melhor caminho. Não melhor lugar. É o único lugar que vai levar você para a vida, irmãos. Mesmo palavras como jornal, é tão difícil falar essas palavras que dói, né? Mas expõe, como ele disse, quando é Satanás, você se curva. Eu sou pecador, não tem jeito não, e você vai se... Acabou-se. Leva ao suicídio. Depressão e suicídio. Não é assim? Mas quando é Deus, ele bate e você gosta. Como é que pode ser isso, irmãos? Ele mostra o seu erro, mas ele lhe encoraja. Mas você pode. Não é à toa que o título geral desse alimento diário é Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Ele me regenerou e está lhe regenerando também. Ou ele está me regenerando. Porque se eu fosse completo, eu já tinha sido arrebatado. Irmãos, como a gente precisa aprender com o Senhor. Ou aprender a Cristo, né? Não é nem do Senhor. É aprender a Cristo. Irmãos, imagina aqui a cena. Vou voltar para Nicodemos. A Bíblia diz que se a pessoa morrer não crendo, ele não tem mais jeito. Né? Aquela passagem de o rico e Lázaro mostra que o rico creu. É tanto que ele pediu lá para que... Então manda alguém para lá, porque meus irmãos vão vir do mesmo jeito. Porque do jeito que eu pensava quando estava lá, eles também vão pensar. Aí disse, eles têm Moisés e os profetas. Não foi assim a resposta? Mas eu pergunto para você, se uma pessoa que morreu que não creu, ele está entendendo, sabendo tudo, no Hades, lugar de tormento, se não há menção clara que Nicodemos creu. Mas imagina essa cena. Nicodemos agora, vamos supor que ele não creu. Não posso afirmar, não sei. Mas vamos supor que ele não creu. E ele está lá, se não creu, está igualzinho ao rico, daquela passagem. Ele está ali dizendo, meu Deus, não foi Ian, não foi Roseni, não foi Josiano, Alfredo, nem Joabe. Foi o próprio que veio falar comigo e eu não criei. Eu preferi procurar razão. Como pode ser isso? Eu, sendo velho, ter que nascer de novo. Olha o que leva a esse pensamento dos cristãos coríntios a não crer, irmãos. Quantas pessoas creram em Coríntios, irmãos? Por essa razão, eu creio que foi poucos irmãos que creram. Porque alguns nem chegavam, e os que chegavam ainda tinham a interrogação. O porquê, para quê, e isso, e aquilo, e deixa de ser levado pelo fluir da vida. E isso acontece e pode acontecer entre nós. Se você ficar muito interrogação, isso não tem sentido. Quer razão? Irmãos, isso é árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso leva você e eu à morte. Eu preciso crer em tudo que o Senhor Lucas, né, ele relata lá, em tudo que o Senhor falou, irmãos. Eu vou morrer, os discípulos, não, pelo amor de Deus, principalmente Pedro. Isso de modo nenhum vai te acontecer. Mas peraí, Pedro, eu vou morrer, mas vou ressuscitar o terceiro dia. Ele viu o terceiro dia aí, irmãos? Ele não viu, irmãos.
Mas Jesus falou na mesma fala, ele falou, vou morrer e o terceiro dia ressuscitar. Ele disse, não, de jeito nenhum. Então, até ressuscitar, não, de jeito nenhum ele vai ressuscitar. Porque a gente é muito vidrado apenas na razão. Irmãos, se eu não conhecesse a história de Jesus, como os discípulos na hora, não percebiam isso também, e eles tinham até sentido, porque eles não tinham o Espírito dentro deles ainda, porque Jesus não tinha morrido. Mas nós que temos, não temos nem opção para dizer... Irmãos, a gente tem muita mais responsabilidade que o Espírito está dentro de nós. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu contei numa reunião de serviço. Quando a gente estava orando, uma pessoa pediu oração e ela chamou um palavrão lá. Alguma coisa como um palavrão. Aí eu vim atrás, isso foi Glauco que pediu, aí eu vim atrás, quando ela soltou aquele palavrão, aí eu disse, Senhor, tem misericórdia, porque ele não sabe o que diz. E ele continuou andando. Quando eu disse isso, ele acho que não deu 2 ou 3 passos para frente mais não. Ele voltou e disse, não, eu quero oração. Irmãos, quem foi que tocou ele? A gente precisa voltar imediatamente. Ele disse uma coisa e depois, espera aí. O Espírito tocou ele, irmão. Não sei se ele é cristão, certamente não era. Mas nessa hora, se voltou. Ainda deu tempo. Irmão, dá tempo a gente se voltar para o Senhor. Mesmo que a gente tenha falhado, porque o Senhor quer reaproveitar a gente. A gente que foi nascido para morrer, agora em Adão, temos Cristo para nos dar vida. E não é pouco, é muita vida. Senhor Jesus. Como eu penso assim nessa história de Nicodemos, irmão. E isso era o que acontecia lá em Coríntios. Quantas pessoas interrogando, perguntando e falando. A carta todinha é Paulo tentando responder. Aí Paulo dizia, não eu, mas o Senhor, mas eu. Irmão, era tanta coisa. Irmãos, mas a resposta não é sim ou não, se está certo ou errado, se pode ou não. A questão é a linha da vida. A linha da vida e do amor. Quando a gente conseguir fazer essas pessoas verem isso, aí sim, elas vão se voltar ao Senhor. Como a gente aprende, irmãos, com a palavra de Deus. Se a gente tiver essa linha, a gente vai crescer, né? Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim, capítulo 8. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Esse é conhecido por Ele. Abra aí Mateus 7. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 21 em diante, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não adianta apenas saber, precisa fazer para entrar. Muitos naquele dia hão de dizer-me, versículo 22, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu pergunto, essas 3 perguntas, se fosse mentira, o Senhor tinha dito? Eles fizeram isso mesmo? Fizeram. Fizeram. Né? Então, ele estava se apoiando em algo que eles fizeram no seu braço, ó, forte. Ó. O seu ídolo aí era ele mesmo, a sua própria carne. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas em teu nome não fiz isso. Olha, Alfredo, a minha igreja era cheia. E vinha lá, tinha cura, tinha milagre, tinha... Olha o que o Senhor diz. Agora a gente leu em Coríntios 8, 3. Aquele que ama, ele conhece, não é? Aí, esse conhecer é o que eu estava falando. É você assim, você sabe que sabe, ou você sabe que não sabe. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Saber que você não sabe é hipocrisia. Você pensar que sabe que você não sabe. É um trocadilho de palavras aí. Mas aqui diz assim, ó, versículo 23. Né? Então lhes direi
explicitamente: nunca vos conheci. Irmãos, apesar daqui esse texto não é conhecer, né? Conheço vocês. É, eu não vos aprovei. Essa é a linha. Na hora que a gente vai fazer alguma coisa, a pergunta é: edifica ou não? Deus aprova ou não? É essa a pergunta. E não é se pode, se não pode, se está certo, se está errado. Fuja disso, porque esse é a árvore do conhecimento. Porque se for para a razão, Nicodemos tinha razão. Eu não posso desse tamanho entrar na barriga da minha mãe, não posso. É, Nicodemos, tu está certo mesmo. Então, irmãos, vamos fugir disso. As respostas de Jesus eram assim. Quando ele chegou para Nicodemos, ele deu outra pergunta, né? Quem não nascer de novo não pode ver. E a outra foi entrar, não foi? Não pode entrar no reino. Aí Jesus disse: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos continuou perguntando. Aí Jesus disse, a Bíblia diz: acudiu Jesus, um mestre na lei. Jesus teve que ir lá e disse: espera aí, vinha para cá. Irmãos, sabe quem passou por isso? Um amado irmão chamado Apolo. Ele tinha muito conhecimento e era bíblico, poderoso nessa escritura, eloquente. Mas chegou um casalzinho, Priscila e Áquila, e ajustou ele e trouxe ele à vida, irmãos. Não é linha do conhecimento que vai levar você ao reino. É a linha da vida e do amor. É essa linha que a gente precisa atuar. Porque a gente for para essa outra linha aí, não vai ter. Então, quando ele diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos, vou botar aqui como original, quer dizer, aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, é algo assim tão... Você nunca perguntou a mim se era isso que eu queria fazer. Os nossos serviços, irmãos, se não for para o Senhor, não serve. Não conta ponto para Deus. Naquele dia: mas Senhor, eu expeli tanto demônio, mas eu profetizei, Júlio. Estou gravando todo dia aí os provérbios, o meu nome? O clube de leitura. Irmãos, não, isso não vai contar, irmão, se não for para o Senhor. Como foi dito no casamento: se o meu casamento não for para o Senhor, não adiantou de nada. Se meu serviço não foi para o Senhor, não adiantou de nada. O que é que a gente precisa, irmãos? É sempre estar diante do Senhor. E Paulo, quando se converteu, foi a primeira coisa que ele disse: que farei, Senhor. Aí, essa é a linha. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso nem o que eu acho, mas é o que o Senhor aprova ou não. É essa linha que a gente tem que tomar. Caso contrário, irmãos, a gente pode estar fazendo muitas coisas. Os irmãos compartilharam em mensagens anteriores. Madeira, feno e palha. É muito volumoso. Mas quando o fogo chega, não fica nada, irmão. Não se aproveita nada. Só as cinzas, né? Mas se for pedras preciosas, prata e ouro, irmãos, quanto mais fogo, mais apurado fica. E a gente não quer passar, né? Senhor Jesus, que a gente possa se voltar ao Senhor. Vou terminar mais cedo, porque esse compartilhar hoje, pequenos grupos, não dá tempo, não, Senhor. Vamos compartilhar não só a mensagem de ontem, mas um pouco da de hoje também. Aquele ponto que lhe tocou, aquela experiência que lhe fez ver essa realidade, traga também para compartilhar com a igreja. Nós precisamos de você. Não use a árvore do conhecimento para dizer: não, eu não vou não, que eu não sei. Essa árvore do conhecimento, ela leva para a morte. O seu pouco, com um pouco de outro, com outro, vai fazer uma diferença muito grande. Que Deus abençoe a gente. Nos tire dessa linha, definitivamente, da linha do conhecimento. Não estou dizendo que você não estude, viu? Um equilíbrio aqui. Que você não aprenda, não se forme. Não, não é isso. Mas conta as coisas do Senhor fora disso. Não vai para isso. Paulo sabia de todas essas coisas, mas ele não quis ousar isso aí.
porque até mesmo as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não vamos por essa linha, não. Imagina Paulo para pregar para essa turma aí, essas coisas, e eles argumentando e perguntando. Eu imagino porque, como eu digo, um professor que não chega nem aos pés de um filósofo desse grego, eles fazem perguntas assim, e isso, e aquilo, e não sei o que, e não sei o que. Eu imagino, irmãos, Paulo suou, viu? Assim, ele realmente se negou. Por isso ele assim, fiz-me fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo. Aí vem agora o título aqui. Tudo faço por causa do Evangelho. Se for para ganhar eles, deixa eles pensar que ganhou. Deixa eles pensar que ganhou. E quem ganha é você. Porque quando a gente nega a si mesmo, né, ele diz assim, né? Meu versículo. Senhor Jesus, quem não negar a si mesmo, né? Toma a sua cruz. Isso. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, vai achar. Mas quem quiser manter o seu ego, a sua vida você vai perder. Então, irmãos, sai de cena. Deixa Deus aparecer. Não queira aparecer. Não queira destaque. Aqui só tem para o Senhor. Amém. Na vida da igreja, somente o Senhor. Uma vez a pessoa perguntou, mas por que na vida da igreja ninguém se manifesta? Não chega aqui. Porque aqui quem é rei, quem é Senhor, é o Senhor. Amém. Ele não é Senhor, não. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos fazer pequenos grupos de 5 pessoas, tá bem? Vamos ruminar mais um pouquinho. Tanto a de ontem como a de hoje, porque a de ontem não deu tempo para a gente ruminar, e quem depois dá tempo compartilhar um pouquinho aqui. Jesus é o Senhor.